Já percebeste que tem muito município, tem muito prefeito que fala que está faltando recurso? Ah, eu não recebi dinheiro, está faltando dinheiro. Mas a gente nunca vê município e prefeito falando do dinheiro que o próprio município perde por várias razões. E hoje eu vou te explicar quais são essas razões e como que o município perde dinheiro todo ano. Meu nome é Luiz Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. Já pega papel e caneta para a gente anotar tudo isso e ficar de olho aí para ver se na tua cidade também estão perdendo dinheiro. E às vezes sim, deixando de ganhar por não fazer o dever de casa. Carol, que dever de casa é esse? Primeiro ponto, arrecadação. Tem município que deixa de ganhar dinheiro com a própria arrecadação, não arrecada corretamente, justamente um recurso que ele já tem direito a receber. É como se tivesse um furo ali naquela bacia e o dinheiro estivesse indo para o ralo, porque ele já tem direito a arrecadar, ele já tem direito a receber aquilo, porque já nasceu o fato gerador. Aí a gente vai ter um tanto de imposto que é de competência do município para que ele já tenha o direito de arrecadar e ele deixa de arrecadar. Outro ponto que é muito importante nessa linha aí de arrecadação é simplesmente ele não ir atrás daquilo que já está inscrito em dívida ativa, ou seja, a dívida ativa dele mal administrada, a dívida ativa abandonada. Ele podia ir atrás. Cara, o que é dívida ativa? O dinheiro que as pessoas deveriam pagar, os tributos que deveriam pagar, não pagam, e aí isso é inscrito no que a gente chama de dívida ativa. E essa dívida ativa é devida para Estado, para a União, para os municípios, enfim. E aí, se o ente municipal, o ente estadual ou a própria União não for atrás, você tem um dinheiro. É como se alguém te devesse aí e tu simplesmente parasse de cobrar. Tem que ir atrás da pessoa que ficou de te pagar e pagar certinho, né? E outra, para quem deve aí também dinheiro para os outros, trate de pagar suas dívidas. Baixa cobrança também. Turma lá da arrecadação municipal tem que ficar sempre atenta para otimizar os seus processos, fazer com que tudo seja cada vez mais fácil para o cidadão, facilitar a arrecadação, fazer com que as pessoas, além de evitar a sonegação, tenham um intuito, sejam incentivadas a pagar os seus tributos da forma mais fácil. Porque se tu vai pagar, a gente já não gosta de modo geral, né? Porque tem várias questões aí. O pessoal fala, né, se a gente tivesse tudo que a gente paga de tributo e tal, devolvido da forma como a gente gostaria, isso é um fato público e notório, né, sem fazer críticas a nada, mas assim, a gente sabe muito bem que não é a quantidade de tributo que a gente paga no Brasil, a contrapartida que a gente recebe não é exatamente da forma como a gente muitas vezes gostaria. E aí, realmente fica aquela coisa, todo mundo torce o nariz na hora de fazer o pagamento de tributo, é verdade ou não é? Agora imagina se para fazer isso o procedimento ainda é difícil. Aí a coisa complica de vez. Então, assim, turma que arrecada aí Receita, Secretaria de Fazendas, estaduais, municipais, a própria Receita Federal, né, sempre facilitem a forma de arrecadação, facilitem para que o contribuinte, o pagador de imposto, ele possa cada vez mais fazer de uma forma muito mais fácil esse tipo de pagamento. Então, desde digitalização, informações simples, claras, os sistemas funcionando corretamente, tudo vai facilitar a arrecadação. Outro ponto que é fundamental é prestação de contas. Atenção, prefeituras, prestem contas dos recursos recebidos. Por quê? Município que não prestou conta direito, o que vai acontecer? Vai ser negativado. Ou vai ficar com o cadastro pendurado. Isso significa o quê? Vai deixar de receber recursos dos ministérios, de emendas parlamentares, de convênios, repasses, obras federais. Tudo isso começa a parar, começa a segurar o recurso. Por quê? Porque ele não prestou contas adequadamente, ok? Outro ponto, pessoal. Muitas vezes o recurso, ele até chega, tem o dinheiro, vai para lá, só que o município não consegue executar. Não consegue executar. Por quê? Não tem projeto pronto, ou o projeto não para em pé, porque tem aquela história, né? Eu sempre gosto de citar aqui as pessoas com que a gente aprende muito. Eu aprendi muito a minha vida inteira com o Paulo Henrique Feijó, né? Grande mestre de finanças, gestão e finanças públicas. E aí tem vários colegas do Tesouro, de outros órgãos, e uma coisa que eu ouvia muito de um colega, auditor do Tesouro, que foi diretor lá de fundos, incentivos e atração de investimentos lá do Sudão, Roger, ele sempre falava o seguinte: o projeto tem que parar em pé.
E o que é esse parar em pé? A pessoa chega falando assim, eu tenho um projeto. Ele falava, não, você não tem um projeto, você tem uma intenção de projeto. E o que é isso de forma prática? O projeto não tem todos os requisitos necessários para que ele seja aprovado, para que a gente consiga dizer que realmente é um projeto. Então, esse também é um ponto que merece nossa atenção. Nessa questão de obtenção de recursos, né? Não tem equipe técnica, as licitações dão errado justamente porque não tem uma equipe técnica qualificada, as obras atrasam, falta contrapartida, a casa não está organizada, não consegue cumprir o plano de trabalho, perdem prazos legais, ou seja, às vezes o recurso até chega, às vezes chega por meio de emenda e não consegue rodar para ali no comecinho porque não tem projeto, tem questões ali de qualidade técnica ou então até de quantidade de pessoal, né? Ter pessoal suficiente para poder tocar aquele projeto. Licitações, várias questões que eu coloquei aqui para vocês. Mais um detalhe, tem município que vai perder porque ele não está com toda a documentação em dia. E até a questão de documentação técnica também. Parecer contábil não está ok, certidão negativa de débitos não está ok, ou seja, a documentação dele está toda embolada. Cumprimento também lá da Lei de Responsabilidade Fiscal relacionado ao limite de gasto com o pessoal, os valores mínimos que têm que ser destinados para a saúde, para a educação, tudo isso conta na hora de analisar a documentação no município para ele poder receber recursos, inclusive para ele poder fazer também algumas operações de crédito, ou seja, pegar financiamento para fazer investimento lá na cidade, precisa estar com a documentação toda em dia. Tem que fazer o dever de casa direitinho, né, pessoal? E aí a gente vai ter também as inadimplências nos sistemas de convênios, nos sistemas de prestação de contas, tudo isso vai ser analisado e pode travar a execução e o recebimento de recursos do município. Em outras palavras, tem muito município que diz que está perdendo dinheiro, foi o azar, aconteceu alguma coisa. Não. A boa parte dos municípios perde dinheiro por má gestão. Em outras palavras, eles perdem porque gestão importa. Gestão pública tem que ser feita com técnica, com qualidade, com planejamento, ter uma boa execução, fazer o dever de casa direitinho. E quando eles perdem dinheiro, quem paga é a gente, né? A própria população. Se esse vídeo fez e faz sentido para ti, já salva, compartilha e te inscreve aqui no canal. Continua comigo e calma que eu te explico. Até mais.